Engraçado, né, a gente falar disso, né? Quando eu tava batendo pasta lá em... Porque como começou o Daniel, né? Vamos lá. Porque assim, Vamos contextualizar? Vamos. Porque fazem 20 anos. 20 anos. Era um mercado diferente. Mas... Eu trabalhava numa empresa que vendia cosméticos, uma gigantesca americana que vendia cosméticos. Fazia o que lá? É uma função chamada editoração, eu era editorador. Eu fazia as revistinhas dessa grande empresa cosmética. Perfeito. Que muitas mulheres conhecem, hoje homens, não tem tanta mais revistinha, mas todo mundo tem a referência disso. Responsável por diagramação, editoração de conteúdo, montagem das páginas. Diagramação dessas revistinhas. E da saída, né, pra impressão. Engraçado que antes eu trabalhei, um período antes de entrar nessa empresa, eu trabalhei como retocador de cromo. Caraca. Então tinha um cara que era foda aqui na época, chamava José Henrique Lorca, um fotógrafo imenso de reconhecimento internacional. O pai dele era o Lorca, que enfim, fazia todas as fotos dos carros Ford. E aí era um estúdio gigantesco, com uns panos que faziam os recortes e tal, das luzes, que eu achava maravilhoso aquilo. E aí eu lembro que eu chegava, isso, fotografava, a gente vinha, pegava aquele arquivo, transformava em cromo, daquele cromo a gente fazia os recortes, dava saída, né? Arrumava, pegava um carro, eu fiz o recorte do primeiro K que foi o K do Brasil, né? O gradil da frente, fazia os recortes do pneu e tal, pra colocar, fazia sombra pra não estar flutuando. Era artístico o negócio. Caramba. Aí eu vinha, fazia tudo isso daí, dava a saída de novo no cromo e entregava pra Thompson, a agência Thompson, pra eles virem fazer a propaganda, né? Enfim, trabalhei lá nisso daí, isso daí foi bem início de carreira. Depois eu vim trabalhar nessa empresa, da qual chegou, né, de cosméticos, que tinha revistinha. Chegou uma gerente de produtos, eu estava selecionando as fotos das quais a gente ia colocar na capa, e eu coloquei uma família negra. 2000. Uhum. Aí a gerente de produtos, que era um perfume, família negra, era banco de imagens. Naquela época, banco de imagens não tinha muita família... Né? Não tinha muita opção e era muito americanoide, né? Se ainda é hoje, imagina... E aí ela veio... E eu vim de um contexto social muito... Eu era uma família de classe média bem baixa. Eu morava na Coab. Meus pais sempre lutaram muito para eu... Enfim, ter o mínimo, porque eu estudava em escola pública, mas meus pais manteram um cursinho de inglês. Uma SOS Computadores, e tal. E aí essa mulher veio e falou assim para mim. Eu coloquei um casal, uma família negra, de negros... perfume, a chamada que tinha lá. Ela convidou eu pra criar também, né? Não gosto dessa foto. Acho que não representa a família brasileira. Quando você olhava da perspectiva da pessoa que vinha de carro, morava na Zona Sul, tinha contato com as pessoas da SPM e tal, realmente não era a maioria das pessoas das quais ela via. O Brasil dela, realmente... De um cara que pegava da Zona Norte, Vila Maria, 4 conduções, pegava ônibus, metrô, trem, jangada, tuk-tuk, pra chegar na Avon, cansado, acordava 4h30 da manhã, pra chegar lá às 8. E via 90% das pessoas ao meu redor pretas. Uhum. E aí eu falava assim, mas como? Não, acho que não é. Enfim, pra gente entender como progrediu, e era comunicação também, como progrediu esse negócio da comunicação, né? Como que progrediu a questão da gente vir entender quem somos. Tem uma amiga minha, ela chama Juliana Valauer, ela tem um podcast super bacana chamado Mamilos. Sim. Super, super conhecido. Ela foi planner comigo. Que legal. Ela foi planner. E aí a Juliana Valauer falou uma vez, digressões, tá? Depois você me puxa de volta, porque eu faço digressões gigantes. Ela veio e falou assim, olha, sempre quando assistia filme nacional, me dava uma gastura e um mal-estar, porque eu via aquela coisa favela, e pra mim era feio, favela, né? Eu via favela, Pelourinho, as ruas do Brasil, aquelas casas com portões e tal. E quando eu via a plasticidade da família americana, do filme inglês, do filme... Casas todas bonitinhas, sem muro, jardim, ruas largas, árvores e tal. Eu falava assim, cara, é tão ruim, né? A gente
Sei lá, eu queria me identificar com aquilo, com o americano, eu não queria me identificar com o brasileiro. Quando eu reverto essa imagem, eu começo a viajar pelo Brasil e vejo que isso é a gente. Isso faz parte da gente. Eu começo a celebrar porque é cultura, é Brasil. E quando a gente começa a vir fazer as pazes, tira um pouco dessa massa americanoide, né, que tenta vir fazer uma grande intervenção na cultura brasileira. Quando a gente começa a pegar o que é nosso pra gente, a gente fica tão orgulhoso, cara. A gente fica orgulhoso do que acontece dentro de uma favela. E eu tô falando do ponto de vista positivo, tá? Sim. Do ponto de vista de comunidade, do ponto de vista de gente se ajudando, do ponto de vista... E isso é material para você criar. Uhum. A hora que você vem e começa a pegar a cultura e você se fazer as pazes com as coisas que são brasileiras, que são suas, você começa a vir ficar mais em paz consigo mesmo. Do que é bonito, do que é rebolar até o chão, do que é dançar na boquinha da garrafa, do que é bossa nova, do que é RPM, do que for. É seu. E quando você mora um pouquinho fora, eu tive a oportunidade de morar um tiquinho fora. Quando você mora um pouquinho fora e você ouve uma canção brasileira, seja qualquer... Gosta de Michel Teló, gosta de Anitta, não gosta de Anitta. Você ouve, você fala assim, cara, que saudade. Né? Então, eu acho que quando a gente faz as pazes com a cultura e quando a gente faz as pazes com aquilo que é nosso e a gente tenta tirar essas intervenções todas e falar assim, cara, família negra, brasileira, a gente trata as maiorias como minorias, né? Pensa, o Brasil é um país preto. A gente trata as maiorias como minorias. A gente tem mais mulher do que homem. A gente minoriza as pessoas. Quando a gente olha para nossa cultura, quando a gente olha para as questões que são nossas, a gente fica mais empático e faz uma comunicação mais relevante para as pessoas que estão sendo impactadas por ela. Perfeito, cara. Gostou? Olha o cafezinho. Obrigado, viu, Sara? São pardas, né? Esses dias eu recebi um briefing. Pois é. A maioria das pessoas são pardas. Esses dias eu recebi um briefing muito ruim. Não vou nem passar perto de dizer quem foi, mas assim... o briefing era... A gente quer retratar uma família brasileira. A minha resposta automática foi... De que parte do Brasil? De que classe social? Que Brasil você quer retratar? Com qual segmento do Brasil você quer falar? Porque, cara, Brasil é tudo ao mesmo tempo. Imagina uma agência chegar pra você e falar só isso. Eu quero falar com a família brasileira. Tá, então se prepara pra falar com todo mundo, com todo tipo de gente. É isso? Ah, não é isso. Então, qual é a sua concepção, né, de Brasil, de gente, de família? A gente é muito... muitas das vezes, a gente tá mal servido de informação de nós mesmos, né? E infelizmente, quando a gente começa a vir e ficar barrado dentro de uma ideia de sociedade, de cultura, a gente não consegue se abrir pro... né? Uhum. Polarização é isso, né? O que a gente viveu de polarização foi horroroso. Cara, mas de onde vem essa preconcepção? Foi a publicidade, a propaganda que criou? Ao tentar copiar o que os gringos faziam? A propaganda tem um papel nisso? Ah, eu acho que tem. Sobre estereótipos? Sim. Óbvio. Porque é mais fácil, né? O estereótipo, ele tá pronto. Uhum. O estereótipo, ele massifica. Uhum. Ele não olha para a unidade. A partir do momento que a gente começa a pegar as redes sociais e a gente começa a ter diálogo e as pessoas começam a ter voz e as pessoas começam a ser vistas, percebe? Sim. As marcas têm que falar assim, ou eu começo a dialogar com todo mundo, ou, cara, não vou ser marca, vou ser produto. Ser produto é fácil, né? Ser produto é commodity. Como que eu sou marca? Uhum. Aí é outra musculatura. É outro Paranauê. Eu acho que por isso mesmo, por ter sido responsável por fazer anúncios da década de 50 com mulher feliz e homem chegando em casa ela tirando um peru do forno, eu acho que para além da gente retratar os estereótipos, a gente agora é responsável por abrir
cada vez mais as possibilidades humanas. Perfeito. E aí as possibilidades humanas são todas. Cores, corpos, orientações sexuais. Tudo. 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 E não tem coisa mais linda do que ter tudo isso de possibilidade, gente. Porque assim, pensa só eu fico pensando na cabeça de uma pessoa que tem um quadrado padrão e que o mundo é A ou B, né? É branco e preto, homem e mulher, né? Essa binaridade. Quanto que perde de cor? Quanto que perde de possibilidade de entendimento do humano? Então, por isso que eu acho que quando você vê um Doritos entrando forte com a questão de LGBTQIA+, e que vai virar cada vez mais letras e letras e letras, porque a gente tem que incluir as pessoas que se sentem excluídas. Ela vem e coloca isso, e não só como um produto, como uma voz ativa para a gente trazer essas pessoas para a discussão. Porque, assim, o erro do marqueteiro, e não da pessoa de agência, do publicitário, mas o erro do marqueteiro é achar que o consumidor é um número. E o consumidor já entendeu que ele não é um número, ele tem voz. O consumidor entendeu antes dos publicitários, né? Você vir e colocar um rainbow numa embalagem apenas no mês do orgulho não vai fazer você ser uma marca empática com essa galera. O que vai fazer você ser empático é você estar lá junto com eles para definir regras de proteção para essa população minorizada que é acometida com agressões a todo momento. Você assinar coisas junto com o governo, você olhar para políticas públicas que ajudem, para você não estar só com um trio elétrico dentro de uma festa, percebe? O pessoal está muito atento. A todo momento a gente vem e recebe a devolutiva daquilo que a gente traz. Perfeito. E você tem que ter um olhar muito amplo para você entender que tudo isso daqui pode ir contra você ou pode ir muito a favor. Por isso que eu acho que, assim, o papel da publicidade, que foi antigamente de olhar para os estereótipos para massificar, por isso que a gente acha que a gente é tudo branco. A gente tá em São Paulo, né? Vamos lá, estamos em Campinas, mas estamos em São Paulo. Sim. A gente é tudo branco. A partir do momento que a gente perde essas estereotipações, a gente abre o leque, a gente tem que estar, muito consciente desse leque aberto. 2, sabendo que vai poder levar porrada. 3, ter a consciência do papel que a gente tem. Não é só você vir e lançar uma embalagem azul no mês do câncer de próstata. Perfeito. Aquele big ideal que você mencionou, ele precisa ser genuíno, né? Porque senão ele vira o arco-íris no mês do orgulho. E ele tem que ser bandeira de todo mundo. Porque quando você pega esse big ideal, quando você pega esse... que vem de uma proposta de branding, né? Porque quando a gente pega... Publicidade, ela ela consegue fazer branding, mas obviamente que a gente tem agências que são especialistas nisso, né? Internacionais, coisa e tal. Mas quando você pega isso e isso vira cultura, né? Não adianta você vir colocar... Tinha uma agência que colocava, há muito tempo atrás, na recepção, pessoas negras. 2 recepcionistas negras. E ela queria dizer que ela era inclusiva. Cara, você tá colocando na recepção. Coloca na mesa para discutir com você estratégia, negros. Na mesa da diretoria. Né? Porque o papel da inclusão é super importante. A gente precisa vir colocar mais pretos, né? Mais pessoas trans dentro da agência. Vamos colocar, mas vai ter que pagar uma conta. Sabe qual que é essa conta? Essa galera não fala inglês. Você vai ter que vir dar curso. Essa galera não tá tão bem preparada quanto as pessoas que estudaram em escola particular a vida inteira. Essa galera teve que topar com gente explodindo banheiro com morteiro. Não estudou, não teve professor de matemática durante um bom tempo. Você tá preparado para vir e dar 3 passos para trás para formar essa galera? Muita gente fala assim, é lindo no discurso, né? Na hora que você vai vir para a prática, não, mas tem que ter pronto, porque o cliente precisa, a gente precisa da demanda disso, demanda daquilo, demanda daquilo. Mas não tem. E aí, mas tem que ser preto. Mas tem que ser trans. Mas tem que ser, né? A gente tem que olhar para os outros grupos pra gente mostrar que a gente é inclusivo. Topa essa inclusão. De verdade. Porque quando você topa de verdade, você tem que despender
dinheiro, Sim. tempo, porque é só assim que a gente muda. Bruno, porque essas pessoas, elas podem ter tido acesso a muitas coisas, mas elas não tiveram a vivência que a gente teve. E elas precisam ser incluídas nessa vivência. A gente tem que olhar com um olhar empático para falar assim, vem. E aí, muitas delas, quando chegam nesse lugar, acham que não está pertencedora disso e fica acanhada, até dentro de discussões. Claro. É papel nosso de vir falar assim, cara, vem, vamos, brilha, aparece, discute, dá opinião, fala.